A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos escovar o dente, tem gringo pensando que nós é inteligente. A gente somos inúteis, a gente somos Depois a pessoa reclama, Lula é FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Mas não adianta você botar numa pessoa cultíssima como é FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Então falta honestidade. Você não precisa de lei para dizer que você não pode dar um tiro na minha cara. Você sabe que não pode dar. O convidado de hoje do Roda Viva é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca seu segundo mandato neste segundo turno da eleição presidencial. A entrevista está sendo gravada aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília, perto do meio-dia. Por isso que aparece nos créditos a mesma data de hoje da gravação. A entrevista com o candidato da oposição, Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, da coligação PSDB-PFL, será realizada excepcionalmente no próximo domingo, às 10h30 da noite, porque na segunda-feira, no mesmo horário do programa, há um debate programado. A ordem de apresentação dos programas foi definida por sorteio, com a participação dos representantes dos dois candidatos. Presidente, o senhor já disse mais de uma vez que quer ver tudo apurado, disse também que um pai de família não pode saber na cozinha o que os filhos fazem na sala, mas com a sua autoridade moral de presidente e de líder daqueles que tentaram comprar o dossiê, não teria sido mais rápido e simples exigir que os companheiros que o senhor define como aloprados revelassem, afinal, de onde veio o dinheiro? Se dependesse de mim, não teriam feito. E ao terem feito, deveriam ter falado no dia seguinte. Sabe por quê, Marcum? Desde o início, houve uma tentativa de ficar dizendo o presidente sabia, o presidente sabia, o presidente sabia. Como se fosse possível um presidente saber de tudo o que acontece no território nacional. Ou seja, o presidente da República, ele não pode se eximir de responsabilidade das coisas que acontecem no seu governo. E o que é que um presidente da República tem que fazer, seja ele no Brasil ou em qualquer parte do mundo? Ao acontecer uma coisa, você tem três possibilidades de você ficar sabendo. Ou você participa das decisões, ou alguém que participa das decisões te conta, ou a polícia ou a imprensa diz o que aconteceu. O que é sagrado num governo republicano, e esse é um princípio ético importante, é que ao saber você tem que tomar as atitudes que tem que tomar. E tomar as atitudes significa afastar e permitir que as pessoas utilizem a garantia das instituições para se defender e para serem condenados. Não existe outro jeito de fazer, Marcum. O PT e o governo federal mantêm a proposta de realizar no ano que vem um plebiscito para servir de base para a reforma política. Um reverendo, não imagina a chegada do Papa, um referendo também seria uma alternativa. Não é a primeira vez que se tenta fazer uma consulta popular sobre um tema polêmico. Em 2005, o povo foi chamado para dar sua opinião sobre o comércio de armas no país em um referendo. A maioria decidiu. A venda e o uso legal de armamentos deveriam ser mantidos. Apesar da decisão popular, comprar e portar uma arma no Brasil é praticamente impossível. A Polícia Federal tem negado a maioria dos pedidos, mesmo quando a pessoa atende a todos os requisitos. Flávio comprou a primeira arma em 2002. Pratica tiros semanalmente. Agora tentou comprar uma espingarda mais moderna. Só que o pedido de porte foi negado. Foi juntado inúmeras certidões negativas, né, de antecedente criminal, na Justiça Federal, estadual, militar, eleitoral. Foi aprovado no exame de teste psicológico, em seguida também foi aprovado no exame de tiro e, para minha surpresa, o meu pedido foi negado.
Para este consultor, um dos líderes da campanha pelo uso legal de armas no Brasil, a postura da Polícia Federal demonstra que o governo estaria desrespeitando o que foi decidido no referendo. Você comprar legalmente uma arma hoje no Brasil é extremamente caro, extremamente burocrático e o que é pior de tudo, depende da autorização da Polícia Federal. E, na maioria das vezes, a resposta é não. Em 5 anos, a Polícia Federal autorizou a compra de pouco mais de 3 mil armas por civis em todo o país. A população estimada chegou a quase 200 milhões de habitantes. Na década de 90, por exemplo, só em São Paulo havia mais de 100 mil portes de armas ativos. Hoje, apenas 137 pessoas podem andar legalmente armadas no estado. Uma dificuldade que não é enfrentada pelos bandidos que, com armamento pesado, praticam os mais variados crimes, com a certeza de que a população está desarmada. Por causa da postura do poder público na questão do uso legal de armas, o consultor tem dúvidas sobre a colocação em prática do resultado da consulta popular. Então não adianta o governo falar em plebiscitos e referendos se no fundo, ele não respeita o voto popular. O Brasil viveu um dia histórico neste domingo. Cerca de 3,5 milhões de pessoas, segundo a Polícia Militar, foram às ruas protestar contra o governo da presidente Dilma Rousseff, o PT e o ex-presidente Lula. Em mais de 230 cidades houve manifestações, a maior delas na capital paulista. Em São Paulo, a manifestação era para ser às 3 da tarde na Avenida Paulista, mas a movimentação começou bem mais cedo. Com bandeira do país, cartazes contra o governo Dilma, o PT e o ex-presidente Lula, os manifestantes fizeram um ato pacífico. O ato foi organizado por vários movimentos, como o Brasil Livre, Revoltados Online e o Vem Pra Rua. Isso aqui é uma demonstração que o povo não aguenta mais tanta corrupção. 1.400.000 pessoas participaram, segundo a PM. E o Instituto Datafolha disse que foram 500.000 manifestantes. Em termos de números, o Instituto Datafolha considerou que o protesto de ontem foi maior que as manifestações das diretas já entre 1983 e 84. Na época, os brasileiros foram às ruas por eleições presidenciais diretas. Agora, os manifestantes pedem a saída da presidente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia.
Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata.